Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma aula que eu estou gravando para o curso integrado em eletrônica do Instituto Federal de São João da Boa Vista, o IFISP de São João da Boa Vista, mas como todas as aulas que eu gravo, ela fica aberta para todos os estudantes, para todo mundo que tiver interesse em acompanhar, em assistir as aulas, em aprender. Vai ser compartilhado também com as outras turmas. Hoje é uma ideia de uma continuação daquele debate que a gente vinha fazendo sobre desigualdades, sobre formas de desigualdade. E a gente vinha conversando na semana anterior, entendendo que existem diversas formas de se pensar a organização da sociedade. E a organização extremamente desigual da distribuição dos bens e da distribuição dos poderes dentro de uma sociedade. A gente viu na semana passada, na aula anterior, que através de uma organização piramidal a gente consegue observar, não é, de uma maneira imagética, através de um gráfico, como se organiza a distribuição do poder, a distribuição dos recursos econômicos dentro de uma determinada sociedade, não é? A gente percebeu que dentro de uma sociedade tradicional indiana, o modelo de castas é o que era utilizado tradicionalmente como uma divisão da sociedade, onde as heranças, a questão hereditária era extremamente importante e é o que ditava o lugar que você ocuparia dentro daquela sociedade. Por exemplo, se você nascer no topo da pirâmide, você terá acesso a muito poder e a muitos recursos. Se você nascer na base da pirâmide, se você nascer um que nós chamamos de Sudras, não é? Quem ainda está com dúvida, volta no vídeo da aula anterior para rever essa temática. Mas se você nascer dentro daquele grupo social que ocupa a base da pirâmide, você não terá acesso a bens, a todos esses bens materiais, você não terá acesso aos mecanismos de participação nas decisões políticas. Então, assim você organiza a sociedade de acordo com a família onde você nasceu. Se você nasceu numa família pobre, você herda a pobreza desta família. Se você nascer numa família rica e poderosa, você herda a riqueza e o poder desta família. Portanto, o poder e o acesso aos bens econômicos, eles são, nesse tipo de organização social, hereditários. E assim, nesse tipo de sociedade, não há mobilidade social. Não há possibilidade de você ascender socialmente. Não há possibilidade de você melhorar de vida, como diriam, né? Deixar de ser Brahmani. Não existe essa possibilidade. Se seus pais eram Brahmanes, você está no topo da pirâmide. Se seus pais eram Sudras, você está na base da pirâmide. E se seus pais eram párias, você nem sequer está nessa pirâmide, você é considerado um impuro, um intocável dentro dessa sociedade tradicional indiana. O que nós vimos sobre isso na última aula é que esse modelo de castas foi proibido na década de 50 na Índia. No entanto, reflexão muito importante dessa aula é pensar que proibir alguma coisa não faz com que ela deixe de existir. Para acabar com o sistema de castas, muito mais do que uma lei, uma canetada, é preciso que haja mecanismos para que aqueles que eram párias possam ocupar ambientes de poder. Possam ocupar espaços de poder, possam exercer poder político, decidindo o futuro de suas vidas.
possam ascender socialmente e alcançar um status econômico que eles não tinham antes. É preciso que haja mecanismos para que isso aconteça. Não é suficiente que tenha uma lei que diga que isso é possível. Portanto, é nesse sentido, é neste caminho que a gente vai refletir na aula de hoje. Mas trazendo isso especificamente para o contexto brasileiro, tá? E pensando especificamente a questão do racismo no Brasil. Mostrar como isso tem relação direta com essa discussão toda que a gente está tendo sobre estratificação social. Também na aula passada, eu comentei com vocês sobre um outro modelo de estratificação social, o modelo de estamentos, que é um modelo típico da Europa feudal. Dentro desse modelo típico da Europa feudal, você teria no topo da pirâmide os aristocratas, ou seja, a nobreza. Você tem no centro, você tem abaixo ou dividindo o poder o clero, e você tem ainda nessa pirâmide lá embaixo os servos do reino. Quem tiver com dúvidas sobre essa explicação, como eu disse, volta no vídeo da aula passada, tem essa explicação bem clara lá para vocês como funciona uma sociedade estamental no modelo do feudalismo europeu. Esse modelo nós podemos trazer para pensar a sociedade colonial brasileira, onde você tem no topo da pirâmide os senhores de engenho, ou, para ampliar um pouquinho, você tem no topo da pirâmide aqueles proprietários de terra, os proprietários das sesmarias concedidas pelo Reino de Portugal. Você tem ainda, abaixo nessa pirâmide, aqueles homens livres, aqueles que não eram senhores de terra, mas que tinham uma profissão livre dentro do Brasil colonial. Você tem abaixo deles ainda, e muito abaixo deles, aqueles que não ocupavam lugar nenhum dentro dessa pirâmide, que eram os escravos. Detalhe sobre esta pirâmide, muito importante, detalhe não, questão central dentro desse modelo piramidal do Brasil durante 400 anos, é que não havia mobilidade social. Você não deixa de ser escravo para ser senhor de engenho. Portanto, não havia mobilidade social dentro desse modelo de sociedade. Não havia espaço para que o negro escravizado deixasse essa condição de negro escravizado para ascender socialmente. O que a gente vai ver na aula de hoje é como que muitas vezes nós olhamos para a história do Brasil e temos a impressão de que as coisas mudam para permanecerem como estão. E essa é a realidade da forma como o Brasil aboliu a escravidão, mudando para permanecer como estava, dando os anéis para permanecerem nos dedos, fazendo a transformação antes que os negros conquistassem essa transformação. Isso aconteceu ao longo de todo o século XIX. A abolição da escravidão no Brasil foi gradual, paulatina, para que ela nunca acabasse. Ou, como dizem no ditado popular, a abolição da escravidão no Brasil foi para inglês ver. E literalmente para inglês ver. Por quê? Porque o Brasil assina um acordo com a Inglaterra em 1826, onde o Brasil se compromete a paulatinamente, aos poucos, acabar com a escravidão no Brasil. Por quê? Porque era tão interessante para a Inglaterra que o Brasil abolisse a escravidão. A Inglaterra, naquele momento,
A Inglaterra, até a Segunda Guerra Mundial, ela era a principal economia do mundo. A Inglaterra, como o maior poder econômico e bélico do mundo, tinha interesses. Nascia naquele momento na Inglaterra o modelo capitalista industrial. Nascia ali o capitalismo industrial, a sociedade que nós conhecemos hoje, surgia ali, na Inglaterra. Mas a Inglaterra já produzia industrialmente, mas vendia para quem? E essa é a grande questão. Se você produz industrialmente dentro do modelo capitalista, você precisa ter um mercado consumidor. Não tem como ser diferente, você precisa de um mercado consumidor para os seus produtos. E a Inglaterra vai buscar este mercado consumidor e o Brasil passa a ser um mercado privilegiado da Inglaterra, com o detalhe: escravo não recebe salário. Portanto, a maior parte da população brasileira que era escrava não tinha poder de consumo. Então, para quem é que a Inglaterra ia vender os seus produtos industrializados se não tinha mercado consumidor? Ou o mercado consumidor no Brasil era muito pequeno? Era extremamente importante acabar com aquele modelo de economia que não fazia sentido mais no mundo capitalista. Aquele modelo de escravidão não fazia mais sentido dentro do mercado capitalista. Por isso a Inglaterra pressionava o Brasil para que o Brasil abolisse a escravidão. Então, em 1826 tem esse acordo Brasil-Inglaterra, em que o Brasil se compromete a, aos poucos, acabar com a escravidão. A questão é que o Brasil não faz isso. O Brasil não cumpre com esse acordo. E você passa a ter, então, uma pressão cada vez maior da Inglaterra para que esse acordo seja cumprido, e você tem em 1845 um acordo chamado Bill of Aberdeen. Aberdeen é uma cidade britânica que fica na Escócia. E o Bill of Aberdeen, esse acordo, essa lei assinada em Aberdeen, autoriza a Marinha Britânica a interceptar navios negreiros no Atlântico. Então a Inglaterra bota a sua marinha no Atlântico para impedir que navios negreiros atravessem o Atlântico levando escravos, novos escravos para as Américas. Então aí começa uma pressão cada vez maior. E com essa pressão da Inglaterra para a proibição do tráfico negreiro, para que não haja mais tráfico negreiro, o escravo passa a custar muito caro dentro do Brasil. E você passa a ter dentro do Brasil o quê? O fim da escravidão? Não. Você passa a ter uma política de reprodução dos escravos dentro do Brasil mesmo. Os escravos são tratados como você trata um boi. Você tem o boi reprodutor, que fertiliza, não é, as vacas saudáveis dentro do seu rebanho para produzir mais gado. Portanto, o negro era tratado como gado. Você passou a ter cada vez mais essa política de reprodução, não é, interna dos negros, como se fossem gado. Em 1850, com a pressão da Inglaterra cada vez maior para que o Brasil proibisse a escravidão, sai a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, proíbe o tráfico negreiro. Então o Brasil, 5 anos depois da Inglaterra assinar o Bill of Aberdeen, assina a Lei Eusébio de Queiroz e proíbe o tráfico negreiro. Isso acaba com a escravidão? Não, porque os escravos continuam existindo no Brasil e a pessoa, o negro que é filho de escravos, continua sendo escravo. E isso não muda absolutamente nada, só torna o escravo no Brasil um produto mais caro, pois agora você não tem aquele fluxo gigantesco de negros vindos o tempo todo do continente africano para serem escravizados. Então a pessoa já nasce escrava e você continua tendo a mesma relação. Filho de negro, escravo, será escravo.
Passados mais de 20 anos, você tem em 28 de setembro de 1871 a aprovação da Lei do Ventre Livre. A aprovação da Lei do Ventre Livre traz a novidade de que a partir daquela data, 28 de setembro de 1871, toda criança filha de escravos que nascesse a partir daquele dia, todo filho de escravo seria livre. Então, quem nasce a partir de 1871, de 28 de setembro de 1871, nasceu a partir dali, você nasce livre. Então, isso é uma tentativa de impedir este mecanismo de reprodução dos escravos dentro das fazendas, que eram tratados, como eu disse, como gado, não é? Gado reprodutor. Então, não adianta, porque nascendo uma criança a partir dali, ela seria livre. Só que, gente, sério, de que adianta você assinar essa lei para aquela criança? O que muda de fato para aquela criança? Pensa o que é que você vai fazer com uma criança que nasce dentro de uma fazenda onde todo mundo de sua família é escravo, onde sua mãe é escrava, onde você não sabe sequer quem é o pai, ou se sabe, o pai é aquele que é considerado o reprodutor da fazenda, que é pai de dezenas, centenas de crianças. Qual é o futuro dessa criança num país onde todos os negros são escravos? Para onde ela vai? Qual é o caminho que ela pode seguir a partir de então? Você simplesmente abre a porta da fazenda, pega um cestinho com aquela criança, joga para fora e fala: parabéns, voa, você é livre. E aí? O que acontece com essa criança? O que muda para ela? Qual oportunidade ela passa a ter a partir de então como uma criança livre? Na prática, a Lei do Ventre Livre muda muito pouco ou praticamente nada na sociedade escravista brasileira, não muda praticamente nada para os negros do Brasil. Seguindo, você tem em 1885 a Lei do Sexagenário. 14 anos depois da Lei do Ventre Livre, agora, ao invés das crianças, a liberdade é dada para aqueles que atingirem 60 anos de idade. Agora, gente, para pensar. Qual escravo, vivendo nas condições de vida que eles viviam, tem condições de chegar aos 60 anos? Quem é que vai chegar a isso para poder ser livre? E se você chegar aos 60 anos, você chega com um corpo tão destruído pela escravidão que dá para se pensar: o que é que será da vida de um sexagenário negro num país escravista? Para onde vai um velhinho de 60 anos, já com o corpo completamente destruído pela escravidão? Que oportunidade terá esse sexagenário? Ele vai viver do quê? Ele vai comer o quê? Lembrando, o Brasil ainda era escravista, não tem essa, vou distribuir currículo, pelo amor de Deus, gente, ainda era um Brasil escravista. Ainda era uma sociedade escravocrata. Não tem espaço para este negro. Não tem espaço para aquelas crianças que foram libertas, como não tem espaço para esse sexagenário que foi liberto. Do que ele vai viver? Onde é que ele vai buscar sustento? Onde é que ele vai buscar moradia? Entende? Não existe emprego. Emprego é coisa do mundo capitalista. Não existe emprego. O Brasil era escravocrata. Não tem currículo para ser distribuído e alguém vai te chamar para uma entrevista de emprego. Isso não existe. Naquele momento, isso não existe. Isso vai existir muito tempo depois. Então, na prática, isso também, a lei do sexagenário, na prática, também tem efeito praticamente nenhum. E se isso acontece em 1885, em 1888, dia 13 de maio de 1888, então coincide com a data dessa nossa aula agora. Eu estou gravando essa aula no dia 5, não é isso? 5 de maio, né? Então daqui a alguns dias
é aniversário da Lei Áurea, a lei que extingue a escravidão no Brasil. No dia 13 de maio de 1888, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e libertou os escravos. Como se ela fosse uma grande benemérita, né? Como se ela fosse uma pessoa que estava concedendo a liberdade, e a partir daquele dia a vida dos negros no Brasil mudaria por completo. A questão é que essa lei também muda muito pouco para as condições de vida dos negros no Brasil. Tá certo, a partir dali, os negros não são mais escravos. Beleza. Mas vamos ver o que é que diz essa lei? A lei tem apenas 2 artigos. O artigo 1º diz: é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se disposições em contrário. Ponto. Essa é a lei. Mas e aí? O que acontece com o negro a partir de então? Para onde eles vão? O que vai acontecer com uma parte da sociedade, uma parcela gigantesca da sociedade que foi escravizada durante 400 anos? A partir do momento que eu assino uma lei, isso muda a vida das pessoas como um passe de mágica, uma varinha de condão? O que acontece a partir de então com esse negro? Aí vem uma questão muito interessante para a gente ver como que as coisas no Brasil às vezes parecem que elas mudam para ficarem como eram, para permanecerem como eram. Com o fim da escravidão, o Brasil passa a importar trabalhadores. Isso já era um processo que estava acontecendo pouco antes da Lei Áurea por conta dessas leis anteriores que dificultavam a obtenção de novos trabalhadores escravos. Então, trazer trabalhadores de fora do Brasil, trabalhadores brancos, era uma tendência. E a partir da assinatura da Lei Áurea, os fazendeiros ficam revoltados com o fim da escravidão. Não achem que foi de bom grado e todo mundo falou: beleza, acabou a escravidão, estamos aí, vamos começar uma vida nova e o negro merece espaço. Não! Aqueles fazendeiros, herdeiros das sesmarias de Portugal, doadas pelo Império, eles ficam revoltados com aquilo. E é por isso mesmo que não demora muito e eles derrubam o Império. Estes grandes fazendeiros que mandaram no Brasil durante 400 anos, quando o imperador, nesse momento através da princesa regente, acaba com a escravidão, eles acabam com o Império. E com a ajuda essencial do exército, eles dão o primeiro golpe militar da história do Brasil, que é o golpe da República. É a primeira vez que os militares derrubam um poder e assumem o governo no seu lugar, com o Marechal Deodoro da Fonseca. Não quer dizer que a gente gostasse, que nós gostássemos do Brasil sob o comando de um imperador. Mas isso não muda o fato de que o imperador foi derrubado por uma oligarquia de fazendeira com o auxílio do exército, que assume o poder no seu lugar. Não é instaurada a partir daí uma democracia no Brasil. Não. A partir daí, o poder no Brasil passa a ser dividido entre as oligarquias. A famosa República do Café com Leite. Cada hora é uma oligarquia que está no poder. No momento em que o voto era aquele famoso voto de cabresto, pouquíssimas pessoas tinham direito a votar, cerca de 1 a 2% apenas da população brasileira, pois mulheres não tinham direito a voto, negros não tinham direito a voto, e apenas os alfabetizados
tinham direito a voto? Ou seja, quem é que era alfabetizado no Brasil do início do século XX? Praticamente ninguém. E quem votava, votava com o capataz da fazenda atrás dele ali, vendo em quem é que você estava votando. Vai votar contra o patrão pra você ver. Portanto, as coisas mudam a partir dali para permanecerem como eram. E como eu vinha dizendo para vocês, quando acaba a escravidão, inicia-se no Brasil um regime de trabalho chamado de regime de colonato. Então as fazendas que antes tinham seus escravos colhendo café, por exemplo, aqui na nossa região do interior paulista, Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc., Paraná, esse pedaço aqui que eram de grandes produtores de café, vão trazer italianos. Lembra da migração italiana no Brasil? Começa aí. Eles começam a trazer italianos, portanto trabalhadores brancos, para trabalharem no regime de colonato. No regime de colonato, você trabalha naquelas terras, você produz para o dono das terras e em troca você tem o direito de plantar num pedacinho da terra e o resultado daquela plantação é sua. Portanto, você vai lá, cuida do cafezal, colhe o cafezal e no pedacinho da terra onde você mora, você pode plantar uma abóbora, pode plantar alguma coisa para você comer e aquilo que sobrava, não é? Daquela plantação que você tinha direito, você vendia nas feiras da cidade, obtinha ali uma certa rentabilidade. Como esses italianos chegavam no Brasil já com uma profissão, né? Sabiam construir uma casa, sabiam trabalhar como barbeiros, sabiam trabalhar com muitas coisas, eles também prestavam serviços e assim eles foram conseguindo o dinheiro que fez com que os italianos, esses migrantes italianos, pudessem melhorar as condições de vida deles. Mas e o negro? Cadê? Para onde foram? Que espaço foi dado para essa parcela da população que durante 400 anos foi escravizada? O que é que foi feito no Brasil para corrigir 400 anos de escravidão? O que é que foi feito no Brasil para garantir que essa parcela da população enorme pudesse ter espaço na sociedade que nascia a partir de então com o fim da escravidão? Nada. Nada foi feito. Nada foi feito na década de 80 do século XIX, na década de 90 do século XIX, no início do século XX, nada foi feito. Nada. A lei antirracismo no Brasil é de 1989. 100 anos depois do fim da escravidão é que nós temos uma lei que torna crime tratar negros diferente de brancos. 100 anos. E se essa lei foi aprovada em 1989, a primeira condenação por crime de racismo no Brasil aconteceu esse ano, em 2021. Apenas em 2021, nós temos a primeira condenação por crime de racismo no Brasil. Portanto, nós percebemos como que muitas vezes na história do Brasil mudam as coisas para que elas continuem sendo como eram. Vamos deixar essa reflexão para a aula de hoje? Beleza? Próxima aula, mais um vídeo discutindo desigualdades, discutindo estratificação social, discutindo a situação que a gente vive no Brasil e no mundo em que a desigualdade cada vez aumenta mais ao invés de diminuir. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Assistam uma, 2 vezes, quantas vezes vocês quiserem essa aula, compartilhem, mandem para amigos, vamos distribuir conhecimento, vamos espalhar ideias boas por aí, vamos espalhar reflexão crítica e a aula está aberta, vamos espalhar conhecimento. Conhecimento é um direito de todos, não é isso? Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.